Olha a Tetezinha de novo. Bem, faz um tempinho que eu fiz os 2 vídeos do Analogia da Chapeuzinho Vermelho e o criador trouxe pra nós uma continuação, só que com a historinha dos 3 porquinhos. Bem, a gente vai estar analisando, né? Eu queria muito ter feito esse vídeo antes, mas a gente vai estar analisando hoje esse vídeo. Bom, o vídeo começa com tipo alguém jogando o jogo, que vou supor que somos nós que estamos jogando. E daí começa. E é a mesma história de sempre, que quase todo mundo conhece, que é a história dos 3 porquinhos, que um fez a casa de palha, outro fez a casa de gravetos e o outro fez a casinha de tijolos. Como sempre, a mesma história. Daí chega um lobo, que tá bem bonito, o desenho cartunesco. Daí nós começamos a ajudar o nosso primeiro porquinho, que ele precisa de ajuda com a sua casa, para se proteger do lobo. E nós vamos ajudar ele a encontrar o material de sua casa. Mas eles escolhemos primeiro a casa de palha, que é a correta. Daí nosso pequeno porquinho pode se proteger agora do lobo mau. Daí aparece a noite, né? Vira a noite. E nosso querido porquinho vai para sua casinha para se proteger. Daí nós vemos o lobo, né? Essa coisa horrível que ele ia chegando até a casa do nosso querido porquinho. E o nosso querido porquinho acha que é o lobo que está lá fora. E espero que ele não encontre, né? Mas o lobo já sabe que ele está lá dentro e fala com ele. Let me in, little pig. I won't destroy your house. We can be friends. E o porquinho, como porquinho inteligente, diz que não, ele não vai entrar de jeito nenhum. Só que o lobo é um filho da puta, Sure. fica batendo, tentando arrombar a cara. Ele consegue. E pega nosso querido porquinho, começa a esbugalhar a cara dele, do coitado. Daí volta novamente nosso lobo, que acabou soprando na casa do nosso querido. Acabou soprando e tal. Só que a história diz que o porquinho vai até a casa do irmão. Mas isso não aconteceu, né? Que é a casinha do seu irmão, que é a de gravetos. Daí nós vamos novamente ajudar outro porquinho. O segundo porquinho, que ele precisa se proteger. E a gente tem que fazer a mesma coisa, que é ajudar a construir a casinha dele, né? Mas o nosso querido jogador, vulgo nós, né? Ele é meio mongo e fica escolhendo a casa de palha. E bem, isso aqui acontece. Aparece nosso caçador, né? Que tecnicamente tá morto. E ele começa a falar, só que tá de trás pra frente. Mas eu vou traduzir aí pra vocês. Daí, finalmente, o mongo do jogador, ele escolhe a casa certa, que é a de gravetos. Ele agradece e vai passando o dia. Não tá muito bem, né? Porque olha para das carinhas dele. Daí nós ajudamos o nosso porquinho a entrar novamente em sua casa para se proteger do lobo. Daí o lobo chega novamente, bate na porta perguntando quem é. Mas o lobo é um filho da puta, diz que é seu irmão. Pede para ele abrir a porta, né? Mas o nosso porquinho inteligente disse: se você realmente é você, apareça na janela. E o lobo, filho da puta, balança o crânio dele. Daí nosso lobinho acaba não tendo muita sorte também. E acaba tendo o mesmo fim que o seu próprio irmão. Só que o lobo faz questão de fazer bem pior.
Daí volta novamente pro lobo, que o cartoon, né, tá pior. E a narração diz que ele bufou, derrubou a casa e o porquinho correu pra outra casa do irmão. Daí vemos nosso último irmão. E os fantasmas dos outros irmãos começam a falar com ele. E nós precisamos proteger e matar o lobo. E vamos ajudar ele a construir a sua casinha. Daí nós conseguimos, colocamos os tijolinhos certos. Daí agora ele dá uma de Dora e nós temos que ajudar ele a encontrar alguns itens para que ele consiga matar o lobo. Nesse caso ele pergunta se a gente vê a gasolina e nós conseguimos achar a gasolina. E depois ele pergunta onde está o isqueiro e nós encontramos o isqueiro, que é tudo isso que precisamos para conseguir derrotar o lobo e libertar as pobres almas. A noite aparece e o dia tá péssimo, o clima tá pesado e nós ajudamos nosso querido porquinho a entrar na sua casa para se proteger. Daí o lobo aparece novamente e o lobinho já coloca o plano em ação, pois sabe que é o lobo que está batendo na porta. E já começa a jogar gasolina nele e na sua própria casa. E ele espera que isso ajude a matar o lobo. Então o lobo entra com tudo na casa, já que a porta estava aberta. Só que ele não esperava que o porquinho já estava esperto e acaba atacando fogo em tudo. Daí nosso lobo começa a queimar, não só ele, como o porquinho, a casa, todo o lugar. Mas o lobo já recebeu o que mereceu. Agora todos podem descansar em paz. A família do Chapeuzinho e os porquinhos. E o lobo pode simplesmente queimar até a morte no inferno. Daí nós vemos a pobre alma do lobo, que é uma criança. Ele fala com nós que uma bruxa fez isso com ele, que ele teve a sua vingança. Ele queria ter um final feliz, mas queimará no inferno por suas ações horríveis. Mas ele fala que vai matar mais. O cara é determinado, porque ele gostou disso. Uma criança dessas. Maria. Daí ele nos conta que seu irmão não está liberto. A sua alma ainda não está liberta como a dos outros. E pede com que ele vá salvá-la. Daí nossa queridinha criança, né? Ele acaba queimando e vai queimar onde deve, que é no inferno. Daí nossos queridos podem finalmente descansar em paz depois do fim trágico que acabaram tendo. Vemos o lobo, que está na natureza, mas daí aparece uma moça que leva o lobo consigo. Olha, esse episódio teve bastante coisa, hein? Mas isso é bom. Então vamos recapitular. Depois da morte do nosso querido lobo, aparece a alma dessa pobre criança aí, que é a do lobo, né? Que uma bruxa, ele diz, né, que uma bruxinha querida acabou fazendo isso com ele, transformando ele em um lobo. Mas a gente não tem nenhuma pena dessa criança, né? Porque ele matou e mesmo assim não se arrependeu. Mas ele acaba dando também um recado a Maria, dizendo que seu irmão não está salvo, que ele ainda está preso, que é só as outras almas que foram soltas. E, bem, tecnicamente a história de João e Maria é assim. Eles não assim, mas eles vão à casa de um andando pela floresta e acabam meio que se perdendo, né? Daí eles acabam encontrando a casa cheia de doces, onde mora uma bruxa que acabam tentando cozinhar eles lá. Bem, mas eu tenho uma dúvida. O nosso querido fantasminha acaba falando diretamente com a Gretel, que é a Maria. E talvez eu pense que isso que ela tá tendo é um sonho, ou é ela que tá jogando o próprio jogo. É isso que eu penso, tá? E eu acho também que esse negócio horrível que tá levando o lobo daí é a bruxa.
Que no caso, ele acaba levando ele pra fazer alguma coisa. Tomara que não seja pra ressuscitar esse negócio aí. Mas bem, esse foi o episódio. Eu gostei muito desse episódio também. A série é muito boa, eu tô gostando. Vou trazendo aqui mais... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar trazer o próximo vídeo próxima semana aí pra vocês. E muito obrigado por assistir. Se inscreva aí no canal pra me ajudar. E tchau, tchau!